Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero manifestar mais uma vez a nossa alegria, a nossa satisfação de podermos estar na casa do Senhor. E aqui estamos para bendizer o seu nome, enaltecê-lo, porque só Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Queremos saudar você que está online conosco, você que está na sua casa, que todos nós, não só os que aqui estão presencialmente, mas também você que está em casa, todos nós possamos estar magnificando o nome do Senhor e prestando esse culto a Ele, como já dissemos, porque só Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos convidar agora para estar louvando o nosso quarteto, para louvarmos ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Queremos saudar os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Alegres, estamos na casa do Senhor nesta noite, podendo engrandecer, podendo bendizer o nosso Deus. Depois de um dia intenso de trabalho, depois que o nosso Deus nos concedeu vitória, hoje nós podemos nos reunir aqui à noite para nós exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Hino de número 311 da nossa harpa cristã. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Vamos adorar, irmãos, vamos louvar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus,
breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor, irmão, se vocês quiserem. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ainda de número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Vamos adorar o Senhor. Traz uma água para mim. Glória a Deus. Maravilha. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão da além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Aleluia! Maravilha, né, irmãos? Que coisa gloriosa, né? Ainda em número 53. Hino de número 53. Vamos louvar o Senhor. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração.
até que volte o Salvador. Aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão. Participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, bendizer e mais engrandecer o sangue que Ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos as resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além, pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Aleluia. Maravilha. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que vai ter um fim em todas as coisas, em todas as lutas, em todos os problemas. E a expectativa, a esperança é que tudo vai passar, porque Jesus vai voltar. E na sua volta, tudo termina. E muitos têm dito, Jânio, mas eu estou ouvindo que ele vai buscar, mas nesse momento que eu estou falando aqui, ele está buscando vários. Nesse exato momento, vários estão sendo buscados. Agora nós precisamos estar realmente preparados para esse encontro. Vou repetir, nesse momento que eu estou falando agora, nesse instante, vários estão sendo chamados. Vale a pena nós nos preocuparmos com essa situação. E eu sempre falo aqui do presbítero Justino Pedro. Todo culto, quando terminava, ele disse: irmãos, não esqueça, Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. E engraçado que um estudioso, depois dizendo ele que estava cansado de ouvir o presbítero Justino, nessa época, Jânio, o pastor da igreja era um presbítero, porque só existia um pastor, que era o pastor de todo estado. Então, quando dizia, não é? O pastor já sabia quem era. E os presbíteros, na verdade, é quem dirigiam as igrejas. E tinha um sábio, uma pessoa, sábia não, sabida, né? Que achava que sabia ler, que estudioso, e disse, estava cansado de ouvir o presbítero Justino falar que Jesus volta hoje. E disse: irmão Justino, carinhosamente nós chamávamos de irmão Justino, irmão Justino, pare de falar isso, que Jesus volta hoje, cadê que volta? Aí ele sorriu para aquele entendido e disse: você conhece o hoje de Deus? Quem conhece? Ninguém, não é? Jaimar, você conhece o hoje de Deus, Jaimar?
O apóstolo Pedro até deu uma pista, né? 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Quer dizer, ninguém sabe, não tem como dimensionar o tempo de Deus, o kairos de Deus. Não é? Nós temos a dimensão nossa pelo nosso círculo cósmico, mas para Deus, o tempo dele ninguém entende, glória a Deus. E ele pode, o hoje dele pode estar acontecendo para algumas pessoas, pode não estar nesse momento acontecendo. Louvado seja Deus. Diaconisa Neila oferece culto e ações de graça pelo aniversário de Ana Heloísa, que é hoje. Parabéns, Ana Heloísa, Deus abençoe. O diácono Ismael e a diaconisa Lúcia oferecem culto e ações de graça pela viagem que fizeram e pelo retorno a Cuiabá. Amém. Deus continue abençoando. Marcos e Monique oferecem culto e ações de graça pelo livramento dado ao seu filho Vinícius e pede oração pela recuperação da sua saúde. Estaremos orando. E o nosso querido Marcos Pardi pede oração por Margarida Amorim, pela recuperação da sua saúde. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé e ler um texto da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade a uma palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou e continua falando conosco, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que nos diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem mais deseja oração? Vamos estar orando. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta grande e rica oportunidade que temos de estar na tua casa. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio de todos nós estarmos em família, unidos, não só os que aqui se encontram, mas também os que estão online conosco, fazendo parte dessa comunidade que está, Senhor, te adorando, bendizendo e com os ouvidos abertos para ouvir a tua palavra para as nossas vidas. Queremos apresentar, Senhor, o Vinícius, que está se recuperando, também a Margarida, Senhor, a irmã Margarida, que foi pedido a oração e ela está se recuperando, apresentando as necessidades dos teus filhos que ergueram as mãos. Eles não verbalizaram as suas necessidades, mas, Senhor, tu conheces, já que és o Deus Todo-Poderoso, mas também tu és onisciente, tu conheces todas as coisas. Por isso que estejas vindo ao encontro das necessidades dos teus filhos, que estão aqui presencialmente, mas também aqueles que estão online, aqueles que estão, Senhor, dedicando a ti, mesmo à distância, Senhor, eles estão colocando as suas vidas para te adorar nessa noite. Nós abençoamos, portanto, e profetizamos a bênção, o milagre na vida de todos. Agora, Senhor, que teu Espírito Santo continue, como sempre tens feito, a trabalhar fortemente em nossos corações para que nós sejamos preparados para receber a gloriosa palavra e que essa semente gloriosa venha germinar e produzir frutos, e que esses frutos, permanecendo, sejam dignos de arrependimento. Nos capacite também a semearmos. É o que pedimos, oramos e agradecemos a Deus no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar, amados, assentai-vos. Terça-feira nós iniciamos a falar a respeito de um assunto que é de suma importância, que é perdão.
E é tão importante, queridos, que o perdão, ele se torna uma condicional. Não é uma sugestão. É uma condicional. O último versículo desse capítulo 18, versículo 35, Jesus, ele conta a história, que não vou contar aqui, porque não temos tanto tempo, mas ele dá um exemplo daquele homem que foi perdoado de uma dívida que ele levaria 120 anos para pagar, trabalhando diuturnamente, 120 anos. E, na verdade, como é que conseguir, né? E dinheiro para comer, para sua família. Ele tinha que trabalhar 120 anos direto para poder pagar uma dívida. E aí, o Senhor disse, é impossível você pagar, então eu vou perdoar você. E ele, saindo da presença daquele, eu estou aqui contando rapidamente a história para chegar no final do versículo 35, que é o resumo final. Aí ele encontra uma pessoa que devia para ele, e essa pessoa devia um valor que em 90 dias de trabalho acertaria a dívida. 90 dias. Totalmente pagável, não. Trabalhar 3 meses, pagava. E ele não perdoou. E ele mandou massacrar, bater na pessoa que devia para ele uma dívida que se pagaria com 90 dias de trabalho. Altamente pagável. E é aí que o final é que aquele que perdoou disse, olha, eu vou revogar o meu perdão, e você, da mesma forma que você fez com aquele conservo, você vai sentir na pele o que é que vai ser agora atormentado. E você vai ser atormentado. E aí o versículo 35 que eu mandei colocar, está escrito o seguinte: assim também o meu Pai, que é Deus, que está nos céus, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Perdão é condicional à salvação. É muito forte às vezes, e é verdade, Deus é misericordioso, perdoador, e Ele perdoa ou não perdoa? Perdoa, que é que Ele está dizendo que Ele não negou o perdão. Acontece que nós precisamos exercitar aquilo que nos foi dado, que foi o perdão. E queridos, e o ingrediente do perdão é uma coisa chamada amor. Só é possível nós perdoarmos aquele que nos ofende, como Deus quer, se realmente nós tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Porque só o amor pode fazer coisas que nós não entendemos. Você já viu algumas coisas acontecendo que alguém diz, nossa, como é que fulano fez isso? O amor. O amor não se explica, por isso que o amor eterno, poderoso, gracioso, extraordinário de Deus, faz com que nós não entendamos como Ele atua em nossas vidas. E eu já vi pessoas dizendo assim, mas como Deus perdoou uma pessoa tão ruim como fulano? Vocês já ouviram alguma vez isso aí? Uma pessoa dessa não... Como é que Deus perdoa? Sabe por que Ele perdoa? Porque Ele ama. E quando se ama, nós fazemos coisas irracionais, que não tem como dimensionar. Eu não posso contar um caso porque é de gabinete, mas eu fiquei impressionado com a pessoa que eu mesmo não teria a coragem que ela teve.
que essa pessoa teve, sabe? O que ele sofreu, meu Deus, eu não aguentava nem 10%. E quando a gente estava preparando, inclusive chamei o Wilson Leite e tal, a gente estava preparando como resolver um problema, aí, que era muito sério, aí ele marca uma hora, né? A gente estava trabalhando na igreja, porque era um problema muito sério. E aí, ele vem, eu vou recebê-lo, eu não tinha visto. E aí ele chega é uma história de um casal. E ele chega de braço dado com a esposa. Eu olhei, e aí a primeira coisa que ele disse: eu resolvi perdoá-la porque eu a amo. Meu Deus, era um negócio que eu confesso a você, porque o que ela fez, inclusive a irmã Maria Bueno, a base bíblica me daria o direito, você está entendendo, de separar. Mas um negócio escandaloso. Claro que a igreja não sabe, eu não estou citando um exemplo do amor, o que o amor faz. Eu não compreendi. Falei com as pessoas, nós que estávamos envolvidos, algumas pessoas que estavam da igreja, uma comissão que estava envolvida, também não entendeu. Eu estou dizendo isso porque o amor faz com que nós tomemos algumas atitudes que não tem como entender. E eu quero dizer, é exatamente isso que Deus faz. Deus também ama. E Ele ama tanto, viu, Keila? Ele ama tanto que Ele faz algumas coisas que a gente fica, não, será que foi Deus mesmo? Eu não acredito. Fica sem acreditar, mas pode acreditar, porque tudo que Ele faz é fruto do seu amor. Nós temos exemplo, então o amor de Deus é extraordinário. Mas nós vemos aqui, que o assunto aqui, eu vou voltar ao nosso texto, porque no texto aqui diz que inicia com uma situação em que Pedro se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Não é contra Deus, não. Ele está dizendo o seguinte: é contra mim, Pedro, e eu lhe perdoe. E aí Pedro, ele não espera Jesus falar, e ele faz uma proposta extremamente benevolente na sua capacidade de raciocinar, já que a cultura na época era no máximo 3 vezes. E Pedro, sendo benevolente pelo discurso que Jesus estava, a manifestação de amor, e aí ele resolve dobrar e dizer, olha, porque ele achava que Jesus ia concordar com 3, mas ele quis ser muito benevolente, e ele disse, até 7, ou seja, ele dobrou e botou mais 1, e aí ele esperava que Deus, não, 7 não, mas 5, 4, 3, ele esperava uma outra resposta, e aí Jesus dá uma resposta que aí ele diz, não é com 7, não diga que você perdoe até 7. Eu acho que quando Jesus fala isso, aí ele diz, estou sendo benevolente, eu sou o cara, né? Porque eu disse 7, ele está dizendo que não é 7. Entendeu? A resposta de Jesus já foi aqui, eu não digo que é 7. Aí, Mário, o Pedro disse, olha, vendo como eu sou amável, eu sou, né? Mas ele diz, até 70 vezes 7. E aqui eu falei na terça-feira passada que aqui não estava Jesus fazendo um cálculo aritmético, não era uma contabilidade. Os 70, porque você vai ter a capacidade de anotar, né, 490 vezes, né, que vai perdoar uma pessoa pela ofensa. Ninguém vai fazer um cálculo desse. Então isso aqui não se trata de um cálculo aritmético. Não. Na verdade, o Senhor, quando Ele fala isso, o resultado aqui, Ele está criando um caminho, uma forma de viver, é uma forma de vida, uma forma de conduta que o Senhor Jesus está dizendo. Ele estabelece um modelo de perdão.
Ou seja, que você não precisa contabilizar o perdão. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, quando ele colocou uma quantidade específica, 7, ele ia contabilizar os 7 e depois chegar no 7 e dizer, não vou te perdoar mais porque encerrou a conta. E Jesus diz assim, não, é 70 vezes 7, ou seja, é a conduta que você vai ter sempre de perdoar. E o texto aqui que eu li, no versículo 35 do mesmo capítulo, está dizendo o seguinte, a condição de nós sermos perdoados é perdoar. Porque eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, escreva isso no seu coração, não esqueça. Só perdoa quem foi realmente perdoado. Por isso, irmã Maria Bueno, o mundo aí não perdoa, revida. Nós trabalhamos no mundo do revide. Não, comigo é isso, ó. A lei era assim. A lei estabelecia, se você bater, você vai apanhar também. Mas aí vem a revelação da graça de Deus, que é a revelação que ninguém conhecia do amor. Por isso que o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vinda do Senhor Jesus foi exatamente o derramar nesse mundo do amor de Deus. Não que Deus não amasse, porque Deus é amor, a essência dele é amor, mas aí ele trouxe ao mundo a revelação, a essência, e derramou. Vocês lembram que antes do dilúvio não chovia? A terra não conhecia as pessoas. O absurdo da pregação de Noé foi exatamente ele falar em chuva. Não chovia, ninguém conhecia a chuva. Ninguém conhecia a chuva. Aí vem um camarada falando em chuva. Ninguém ia acreditar. Porque ninguém conhecia a chuva, Jânio. Não tinha chuva. A Bíblia fala que um vapor de água vinha sobre a terra. E aí a terra é extremamente fértil, porque ela estava sempre na umidade ótima. Cadê os agrônomos aqui para a linguagem dos agrônomos, né? Tem ali um agrônomo. Estava na umidade ótima. E você sabe, o solo na umidade ótima germina mesmo ou não? Não é isso aí, nosso agrônomo? Não é isso. Então, o vapor d'água, não havia chuva, mas havia uma umidade. A terra estava, o solo estava na umidade ótima. E olha, extremamente rico, né? Com todos os nutrientes. A água, entendeu? Não era essa água com cloro, era água que vinha, sabe? Um vapor d'água. E a Bíblia diz que a terra era envolta por água. Ou seja, nós vivíamos numa condição excelente. Por isso que podia viver até 1000 anos, 700 anos. Por quê? A temperatura também era a mesma. Vocês sabem por que os alimentos são conservados na geladeira, né? Por causa da temperatura única. Você bota lá 3 graus e tudo, ela vai ficar lá 3 graus de dia e de noite. E aí conserva os alimentos. Então nós éramos conservados, as nossas células eram conservadas por causa da temperatura. A temperatura era única. Tinha claridade do sol, mas os raios ultravioletas não passavam água, eles eram refletidos por causa da água. Então você vivia 700, 800 anos, teria uma temperatura ótima, não tinha chuva, era um ambiente maravilhoso, que Deus fez. Mas aí Deus mudou isso aí. Por que ele mudou? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mudou tudo por causa do pecado. E o pecado fez com que eles experimentassem uma coisa que ninguém tinha visto. Chuva. E veio a chuva. E a chuva veio. E desmontou tudo aquilo que era em benefício para o homem. E eu falei já aqui na igreja, e como se não bastasse, para que o homem diminuísse o seu tempo de vida, aquilo que era proibido, porque quando vivia-se nesse ambiente, o homem não podia comer carne, ele era vegetariano. E aí Deus diz para Noé, Noé, está liberado,
pode fazer um churrasco aí e tal e comer com a sua família. Então foi liberada a carne. E aí a vida diminuiu consideravelmente. Agora não tinha mais a abóbora aquática, entendeu? Acabou aquela abóbora, aí tinha o sol que pegava e matava as células. Ainda tinha a bendita carne, né, que é uma beleza para nossa, né, fazer o metabolismo do organismo, aquela coisa toda que vocês sabem. Deus, portanto, desmanchou, e aí a terra viveu em um problema extremamente sério. Isso aí também não mudou, mas tem um detalhe que mudou, porque houve um dia que ele resolveu cumprir a promessa, que é derramar a graça dele na terra. Não tinha, por isso que a lei dizia, estou explicando tudo isso porque alguém diz assim, mas não era para dar um tapa, você levou um tapa, dá outro, dá dois e tal, é aquele negócio. Essa era a lei. Mas houve um dia, da mesma forma que houve a chuva da graça, houve a chuva do amor, que foi a presença de Jesus na terra. A presença de Jesus na terra veio exatamente, Mário, derramar, chover. Nós vivemos agora numa chuva da graça, que ela está sobre a terra. E é um momento que nós precisamos aproveitar para nos aproximarmos de Deus, porque nós estamos vivendo em um ambiente em que existe chuva. A graça de Deus está chovendo. O amor dele está se inundando o mundo. E o mundo não está percebendo. É por isso que é inexplicável Deus perdoar o ser humano, um ser humano de uma índole ruim. E tem um detalhe, sabe? E tem algumas pessoas que dizem, não, mas eu sou de índole boa. Não tem ninguém bom. Aqui na terra ninguém tem ninguém bom, porque ninguém nasce bom. A criança aí, a Sofia está ali, mas ela é bem renta. Ela ali, quando você imagina, se não faz o que ela quer, entendeu? Se ela quer dormir e alguém perturba o sono dela, sai de perto. Chegou a hora, ela está a fim de dormir. Eu vejo lá em casa, e aí ela entra no berreiro. E outra coisa, se esquecer de passar da hora aí ela grita forte, entendeu? Isso aí mostra já, né? Quer dizer, a personalidade. Então ninguém nasce bonzinho, né? Ela é boazinha, porque nós vemos alguém mais, né? Tem criança assim mais, ela é muito boazinha, mas em termo, né? Se não contrariar. Então não tem ninguém bom, porque o único bom é Deus, porque nós contrariamos Deus, desobedecemos a Deus, e Ele continua a nos amar. Olha que coisa linda! E aqui está a vantagem, você contraria, desobedece e o amor dele não muda. A bondade dele não muda. Não muda. Agora nós não podemos desprezar a bondade de Deus. A bondade de Deus. Falar em bondade, veio agora uma mensagem que não dá para ser agora, que é exatamente isso, a bondade de Deus, né? Isso dá uma mensagem, né? Pregar sobre a bondade de Deus, já veio aqui na minha cabeça agora, é um negócio novo aí, entendeu? Talvez aí um dia aqui, talvez terça-feira, não sei, falar sobre a bondade, porque a bondade de Deus é algo extraordinário, e nós queremos que Deus muitas vezes haja como nós agimos, como nós pensamos. E o que nos falta é a graciosidade de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. Então, a conduta aqui, que Deus está falando para Pedro, é uma conduta que nós devemos observar. Observar por quê? Porque, amados, nós não merecíamos, porque a Bíblia nos condena e diz que nós, todo ser humano, vivia no comando do maligno, o que é verdade. Então, se o maligno é ruim, é mentiroso, o termo, né, um desgraçado que só traz desgraça, ele não traz nada de bom. E se ele está no governo
da vida de um ser humano. Como é que um ser humano pode produzir bondade se o governo da vida dele está governado por alguém que é terrível? Agora, quando nós mudamos, quando nós aceitamos Jesus, aí precisa desse amor de Deus, que foi um amor que veio para salvar toda a humanidade. O amor de Deus é suficiente para salvar toda a humanidade, se bem que Ele mesmo diz que nem todos vão aceitar. E Ele diz mais, existe um evangelho que diz aí que não vai ser assim, que a maioria mesmo vai ser salva. Jesus falou isso em algum lugar? Tem alguém que viu isso aí escrito por Ele? O que é que Ele diz? Que a grande multidão não vai enxergar esse caminho que Ele traçou, que é estreito, mas está aberto. E Ele diz que muitos vão preferir o caminho que leva à perdição. Muitos. Poucos vão enxergar o caminho da redenção. E eu quero dizer para você que você já pode glorificar a Deus, está extremamente alegre por fazer parte desse grupo que enxergou o caminho estreito. Se você está aqui hoje, é porque você não está com a multidão que vai para a perdição. Agora nós precisamos nos conduzir no caminho. E o caminho é Jesus. E esse caminho requer que realmente nós recebamos. Hoje se fala muito de DNA, né? Então, mas é o DNA de Cristo. Porque só entra no céu com o DNA de Cristo. Com o DNA de Lúcifer, não tem como entrar lá. E o DNA de Jesus Cristo é o amor. O inimigo não ama. Se nós somos filhos de Deus, Deus continua nos amando. Agora, não é por Ele nos amar que nós vamos fazer aquilo que queremos. Mas a prova que damos que o amamos também, que retribuímos o amor, é obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É aquele que a prova que nós amamos é quando obedecemos os mandamentos dele. Sem obediência é a prova que nós vemos que não estamos amando, não estamos retribuindo o grande amor dele, de ter nos escolhido, nos chamado e nos dado vida quando nós estávamos destinados a morrer. Um ser humano normal que está, isso eu já ouvi de algumas pessoas, está assim desenganado. Aí chega o médico e diz, olha, e eu já vi pessoas assim, porque eu conheço história, inclusive, de pessoas que vivem, porque teve um médico que quando os médicos disseram para a família, ó, chama o padre, tal, para fazer o trabalho de, né, não sei como é que fala, que o padre faz, chama a família porque não tem mais jeito. E aí tinha um médico amigo meu que estava de plantão. E esse médico, eu vou dizer o nome dele porque eu gosto dele, ele já veio aqui, ele é da igreja metodista, não está aqui, mas ele mudou daqui e vive no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Wilson. Eu acho que pessoas conhecem aqui, foi um dos melhores pediatras que já passou por aqui, a irmã Talimácia conhece. E ele disse não,
Ele trouxe uma nova técnica, ele acabara de ter vindo do Hospital das Clínicas, ter feito a residência em pediatria. E aí ele fez um processo cirúrgico nessa criança e salvou a criança. E depois que ele fez isso, ele salvou várias crianças. As irmãs da Santa Casa, eu digo isso porque o meu telefone, eu não tocava e ele era chamado para resolver esse tipo de problema que hoje já resolve, mas antigamente não resolvia. Então, essas famílias tratavam o Wilson de uma forma, entendeu? E dizia para a criança, olha, você vive por causa dele. Então ninguém esquece. Queridos, não esqueça Jesus não. O Wilson deu vida e uma vida que, né, daqui a uns anos, a maioria que ele salvou, as crianças, já estar se preparando para a eternidade. Mas o médico Jesus, ele nos deu vida e vida eterna. E nós somos muito ingratos. Se um médico terreno salva uma criança ou salva a sua vida, você vai ficar sempre grato a ele. E faz uma propaganda, e quando encontra, você abraça, deve a vida. Abrace Jesus, não esqueça dele não. Porque ele não deu só uma vida transitória de alguns anos, mas ele nos deu vida eterna. E o que nós precisamos é de adorar e obedecer. A maior adoração nossa, querido, não é estar aqui de mão levantadas, mas é a nossa adoração e a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente é que me ama. Ele falou. Essa é a adoração. A maior adoração que nós temos para Deus é guardar os seus conceitos, é nos lembrar dele, é amá-lo. E quem ama é aquele que obedece. A obediência ao Senhor faz com que nós verdadeiramente demonstremos o nosso genuíno amor. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui ao texto aqui de Pedro, nós verificamos o seguinte, que a resposta de Jesus não é tanto a questão de computação de números, mas simplesmente restaurar a reputação, a boa reputação que nós temos de nos relacionarmos. Porque o relacionamento, o exercício do relacionamento, sem perdão não dá para relacionar. Se eu guardar uma mágoa profunda da minha esposa, eu não vou conviver com ela. Só é possível o relacionamento, queridos, se houver uma coisa chamada abrir mão, perdão. Ofensas existem, desgosto existe, tudo existe. Mas só é possível o relacionamento ter continuidade. Se ao invés da mágoa, ao invés da raiva, remover aquilo e dar continuidade para que tudo continue. E isso só é possível se tivermos a ajuda do Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que Ele mandou, que vai fazer com que nós venhamos a renunciar e também nos arrepender. Alguma coisa está faltando ali para ela dar alguma coisa ali. Então, queridos, é o amor. E é o Espírito Santo que nos leva a exercitarmos o verdadeiro amor. Ou seja, e esse amor vai fazer com que nós nos relacionemos. E o que Deus quer? Relacionamento. O que Deus quer comigo e com você? Relacionamento. Isso é possível relação se nós verdadeiramente formos libertos de todas as mágoas, de todas as intrigas, de tudo aquilo que eu acho. Os achômetros é que sempre nos levam a nos distanciar
de Deus. Porque não é o que eu acho, é o que Deus quer, é os mandamentos dele que, ao vivê-los, ao praticá-los, nós conseguimos caminhar. Louvado seja Deus. Jesus veio a este mundo para realizar uma salvação capaz de, usar uma expressão hoje, deletar, né? Quer dizer, hoje a gente não fala mais de separado, mas deletar. E deletar, usando a parte de computação, ele veio deletar os arquivos contaminados com o vírus do nosso azedume. Porque, queridos, todos nós somos azedos. Todos nós somos complicados. Todos nós temos um azedume, uma coisa que... E se, entendeu, não deletar isso, a gente vai passar o azedume para o outro. Já pensou quando você amanhece, acorda azeda, aquela, entendeu, azedo? Você vai ter uma capacidade de, onde você chegar, azedar o ambiente. Mas Jesus veio remover, amém? Deletar esse vírus do azedume que atrapalha tanto o nosso dia, para fazer com que nós tenhamos uma vida normal. Glória a Deus por isso. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário tinha como objetivo apagar todos os nossos pecados. E o perdão dos pecados vai exatamente nos habilitar a possuirmos e vivermos a vida do Senhor Jesus Cristo ressurreta, que é aí que muda tudo. A cruz do Calvário veio exatamente fazer com que nós possamos deletar todo esse vírus horrível que nós temos, que é em função do pecado, para recebermos e vivermos a vida dele ressurreta. E a vida que ele nos dá ressurreta é com a missão. E qual é a missão de nós termos a vida de Deus em nós? De ter a vida zoe, não a vida psique. De ter a vida de Deus é para que nós nos tornemos de fato perdoadores. Porque só sendo perdoadores nós vamos alcançar o perdão de Deus. Agora fechou, vocês estão entendendo? Não é um conceito do pastor Edivaldo, não. Você vai dizer assim, o pastor Edivaldo acha isso. Não acha não, é Jesus que falou. Se vocês não perdoarem, meu Pai não vai perdoar vocês. E sem o perdão do Pai, não dá para entrar lá. Eu só posso receber vocês como minha noiva, se tiver o perdão do Pai. Se vocês não forem perdoados, estou parafraseando, mas essa é a realidade que Jesus quis dizer. Se vocês não receberem o perdão do Pai, eu não posso desposar vocês. Estão entendendo? Eu posso até achar você bonito, estou parafraseando aqui Jesus, né? Eu posso até querer, mas sem o perdão do Pai, não dá, porque eu sou obediente a Ele. E eu só faço aquilo que Ele quer. Nós temos um noivo obediente, um noivo que só faz aquilo que o Pai manda, ordena. Ele falou isso ou não? Eu cumpro a vontade do meu Pai. Foi Ele que falou, não estou inventando nada. E aí é o seguinte, Ele não descumpre a vontade do Pai. E nós precisamos. Jesus, na verdade, Ele nos atraiu no seu corpo, na crucificação, quando Ele estava na cruz, a fim de nos levar a morrer juntamente com Ele, para que o pecado, nós pudéssemos ser justificados. Romanos 6, 7 nos informa, pois quem morreu, ele está falando de Cristo bota o 6, né? Porque as pessoas podem, às vezes, a gente, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, Jesus.
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Então nossa inclusão na morte dele na cruz do Calvário foi para que verdadeiramente sejamos justificados. E só existe essa forma de sermos justificados segundo a Bíblia. Ora, se formos crucificados com ele, certamente fomos perdoados dos nossos pecados. Agora, se verdadeiramente formos perdoados, por que é que nós nos recusamos a perdoar? Queridos, sem as evidências bíblicas do indulto realizado no Calvário, fica impraticável toda manifestação tolerável de absolvição. Se nós não praticarmos, nós podemos até dizer, mas não estaremos vivendo o Evangelho, que é o Evangelho da vida, do Evangelho que transforma, do Evangelho que muda todas as circunstâncias de nossa vida. Sem a remissão completa dos nossos pecados, não é possível ser indulgente para com aqueles que nos ofendem. Não tem como, porque aí vai falar mais alto o meu eu. O meu eu precisa estar crucificado para que eu possa utilizar os conceitos daquele que me deu vida. Aquele que perdoa verdadeiramente é sempre aquele que foi perdoado totalmente. Tem muita gente que acha que não foi perdoado totalmente, que tem alguma coisa ainda que está dentro, precisando ainda. Queridos, a obra do Calvário foi completa. Volta novamente esse versículo que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de Romanos 6. Aliás, é 6 agora o 6. Normalmente o 6. Nós temos que saber isso. Volta mais 2 versículos para trás aí, que ainda fica que esse é o texto 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizar é exatamente ser inserido, imergido. E esse é o primeiro batismo. A Bíblia fala de 3 batismos. E o primeiro é esse. Que é o principal, que é o que nos leva à vitória. Batizado na sua morte. Continue, minha filha. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza, aqui não está falando do corpo biológico não, ele está falando aqui da vida psique, é da alma. Tá? Não estou falando aqui do corpo físico não é isso que está falando. Que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Porque onde está o comando do meu corpo? Na minha alma. Se eu estou falando aqui com vocês, se eu estou tendo um raciocínio, que eu estou aqui me movimentando, quando eu vou ali, direto para a câmara, mudo de posição, é que existe um comando em mim. Esse comando está onde? Na minha alma. Se a minha alma não mandar o meu coração bater, o que vai acontecer? Eu vou morrer, o coração vai parar. Se a minha psique não mandar, não der ordem para o meu pulmão funcionar, eu vou morrer, não vou respirar. Então tem um comando, e é esse comando. Continue lá, minha filha, volte lá. Estou explicando exatamente porque antes, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado
do pecado. Pode botar o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Correto? Continue. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre. Não tem como Ele morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu. Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí vem o 11. Você sabe disso? Considerem-se, vivam, andem, mortos, como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso aí. Se você crê nisso aí, Deus justificou através de Jesus Cristo. Não fica buscando, desenterrando defunto, não. Tem gente que fica aí desenterrando defunto. Achando que a cruz não tem poder suficiente para libertar, para perdoar. A cruz foi suficiente. O amor de Deus derramado através da pessoa de Cristo Jesus nos amou de tal forma que é um amor totalmente suficiente, já que quando Jesus diz, olha, Pai, está consumado, Ele consumou a obra completa. Agora nós temos que viver crendo nessa realidade. O problema é que nós não cremos. Quando não se crê, aí fica achando, não, acho que essa aí Jesus não perdoou. Se você acha, pede perdão, meu filho. Faz um negócio, né? Se você pede perdão. Jesus tem poder para perdoar todo o nosso pecado. Todos. Não são alguns. Todos. Todos os nossos pecados. E nós temos que crer nessa realidade. E em crendo, temos que viver. Que a dificuldade da igreja está em viver essa realidade. Está escrito, mas se duvida. Querido, se você duvida, veja bem, aquele que perdoa verdadeiramente é sempre aquele que foi perdoado totalmente. E aí eu quero, a hora já manda parar, eu queria fazer referência a Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Que é aí que só consegue isso quem realmente foi totalmente perdoado e vive a sua vida com Deus. Veja bem, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Até o 14, mas o 15 diz que a paz, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Só que não é o amor eros. Não. Não. Esse é um amor que é derramado pelo amor de Deus. É um amor que só está na essência de Deus. É o amor ágape, é o amor que só tem origem em Deus. E só é possível tê-lo com a vida de Deus em nós. Viu, Jânio? Isso é possível. Com esse amor, então nós podemos suportar uns aos outros, podemos nos perdoar, podemos, finalizando, ter os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Só é possível nós sentirmos o que Cristo sentiu se nós tivermos o amor dele em nós. E esse amor nós não fabricamos.
Esse amor é nos dado através da vida de Jesus em nós. Queridos, vivemos dias extremamente difíceis em que o egoísmo está... As pessoas só pensam em si. Todo mundo só pensa em se dar bem, é o vale tudo. E isso contraria radicalmente aquele que tem a vida de Cristo. Porque quem tem a vida de Cristo vai ter o amor dele. E o amor dele é um amor que supera todo o entendimento. E faz com que, mesmo quando somos ofendidos, nós precisamos ter esse sentimento de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, está vivendo um momento extremamente difícil. E Jesus mesmo falou que, se ele não abreviar os tempos, é possível que ele não encontre mais o amor dele. E a igreja precisa ser despertada pelo amor de Deus. Amém? Vamos nos despertar. Terça-feira vamos continuar. Eu sei que é dolorido o assunto, querido, porque você fala, mas como é que eu vou perdoar fulano, que ele fez, fulana e tal? Eu não sei. Você tem que buscar dele, hein? Porque só ele vai dar condições de você perdoar. Agora, se você deseja, aí foi pregado domingo aqui. As pessoas acham que aquele texto deleita-te no Senhor e ele vai considerar o desejo do teu coração. Acha que é tudo. Ah, eu quero uma Ferrari, eu quero isso. Mas para que tem uma Ferrari se você não pode fazer a manutenção dela? Então tem gente pedindo coisas absurdas. Mas ele vai considerar o desejo do nosso coração quando estiver alinhado com o desejo dele. E tem um detalhe: se você não está conseguindo perdoar, mas o perdão é divino. A ofensa é humana, mas o perdão é divino. Tem origem em Deus. E não consegue, pede a Ele. Aí Ele vai conceder o desejo do seu coração, que é de perdoar e viver aqui na terra segundo o desejo, como Jesus ordenou, o desejo do coração dele. E Ele vai conceder. Ele vai considerar o desejo do seu coração. Mas o desejo do nosso coração precisa ser o desejo dele. Porque aquele que guarda os meus mandamentos, que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que ama. Ama. Amém? Eu não sei se você entendeu a mensagem de hoje, mas eu gostaria que você tentasse. Eu sei que é um grande sacrifício, é uma mensagem de sacrifício. Porque normalmente a gente quer sacrificar coisas. É fácil sacrificar coisas. Você pode comprar alguma coisa, fazer, então. Mas eu estou falando no sacrifício da nossa alma, de nós mesmos. É duro, não é fácil não. Porque aqui, Jânio, é quando se cumpre. Negue-se a si mesmo. Para andar dessa forma que foi falado hoje, não tem como não negar-se a si mesmo. E para seguir a Jesus, nós temos que seguir dentro do seu amor, que é amando aqueles que não merecem o nosso amor. Essa é a maior dificuldade da igreja. Mas nós precisamos exercitar. Não que tenhamos conseguido. Pastor, o senhor já conseguiu? Não. Eu falo como apóstolo Paulo, eu estou com Paulo nisso aí. Não que eu tenha conseguido, mas esse tem que ser o alvo. Paulo diz, não que eu já tenha conseguido, mas esse tem que ser o meu alvo. Eu tenho que buscar isso. Seja o seu alvo. Amém? O alvo da vida de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe grandemente. E que possamos viver nessa autenticidade de Deus. Lembre-se que o amor, a Bíblia falou,
é exatamente o que vai fazer com que nós nos sujeitemos, não só a Cristo, mas a tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele manda, tudo aquilo que Ele ordena. Que Deus nos abençoe. Vamos, cadê o nosso quarteto? Não sei se é quarteto, é o quarteto? O quarteto vai louvar o Senhor. Vamos ficar de pé e verbalizar o texto da palavra de Deus. Queridos, nós estamos... A irmã Kelly não está aqui, mas é que ela está com a relação de material para o nosso alojamento dos moços e das moças. São 360 metros, nós vamos ter cobertura, vamos fechar banheiros, etc. Então é um grande desafio. E nós precisamos que vocês orem a Deus e façam um compromisso. Façam um compromisso de doar esses materiais, parte do material, enfim, porque eu sei que é dessa forma que o Senhor vai nos dar vitória. Nosso projeto está em andamento. Vamos precisar de ferro, a cobertura. Estamos já arregimentando pessoas que eu nem conhecia aqui, que sabem soldar, para a gente comprar toda a ferragem, ser soldado as tesouras, enfim. Então tem uma gama de trabalho para ser feito. Amém? Vamos verbalizar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, eu gosto disso, toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vou pedir para o presbítero Ari estar aqui confirmando a bênção do Senhor na vida dos que estarão dizimando e ofertando. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que os teus filhos estão tendo de estarem, Senhor, dizimando, ofertando. Senhor, o dízimo eles estão devolvendo o que é teu, mas também, Senhor, eles estão ofertando aquilo que pertence a eles. Que essa palavra que foi verbalizada se cumpra integralmente na vida de cada um que é fiel a Ti. No nome de Jesus também, Senhor, abençoamos aqueles que estão usando os mecanismos bancários oficiais para fazer as transferências, para fazer os depósitos, enfim, Senhor, todos que estão semeando no Teu reino, que estão dizimando, sejam recompensados e abençoados por Ti. É a oração que fazemos, ó Deus, no nome de Jesus. O nosso quarteto estará então louvando ao Senhor. Glória a Deus. Hino de número 430 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia,
em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Ó, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio do amor, pois as águas do pecado brevemente alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã amável, ele oferece culto e ações de graça pelos livramentos que o Senhor tem dado. Amém. E Alexandre, ele está pedindo oração pelo seu colega de serviço, Elbert, que tentou suicídio, para nós orarmos, e a esposa está também com depressão. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu nesta noite. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Não esqueçamos de estar orando por nossa academia, nossa Ignite, nossa construção. O tempo está passando muito rápido, mas eu creio que o Senhor vai nos dar condições. Até agosto nós vamos fazer um balanço para ver. Mas faça um propósito no seu coração. Nós vamos depois colocar a necessidade dos materiais para que você possa estar contribuindo. Ou doando material, enfim. Não podemos esquecer. Oremos. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que tens realizado em nossas vidas. Senhor, queremos apresentar ao Elbert, que está passando juntamente com a esposa um processo extremamente difícil. Ele quis ceifar sua vida, mas o Senhor, te louvamos que não permitiu, e que ele encontre, Senhor, o porto seguro, a arca, para que ele possa repousar, para que ele possa fugir dessa tempestade e ser liberto, Senhor. Tu és o Deus que liberta. Aqui está também a tua igreja, Senhor. Entregamos uma mensagem, Senhor, que não é nossa, é tua, para que nós nos moldemos aos teus conceitos e possamos viver segundo os teus mandamentos, as suas ordenanças, a tua vontade, o teu querer manifesto na tua palavra, Jesus. Que possamos não ser ouvintes, mas não só ouvintes, mas praticantes, que levemos uma vida pautada naquilo que tu ordenas, naquilo que tu fazes, naquilo que
nós possamos receber e viver esta vida poderosa que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. Nós, portanto, queremos abençoar os teus filhos. Esteja levando todos para os seus lares, guardando-os de todo mal. Que o Senhor continue dando uma semana de vitória, uma semana de bênção. Também, Senhor, o nosso projeto, Pai, da nossa escola, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades e tocando nos corações dos teus filhos, para que venham, ao serem tocados por Ti, disponibilize, Senhor, a sua doação, a sua oferta, a sua participação nesse projeto. No nome de Jesus, portanto, nós oramos, abençoamos a todos, leve todos em segurança, é o que pedimos e agradecemos a Deus no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.